Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy Daniel, maestro de língua espanhola. Vamos a estudar? Olá, galerinha do Pré-ENEM Legal, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, professor de língua espanhola, e vamos para mais uma aula. Aula essa de número 14 dessa sequência aí de videoaulas para o Enem. Então, galera, hoje nós vamos falar de um conteúdo que eu creio que ele é um dos mais cobrados aí, né, dentro da língua espanhola, referente no tocante Enem, tá? Por que eu digo isso? Porque ela é uma habilidade, né, também cobrada na língua portuguesa, que é a tal da inferência, galera. Então, a inferência, né, ela é um descritor da língua portuguesa e que ela surge aí como um conteúdo da língua espanhola que ele é bem recorrente aí nos anos anteriores, né, do Enem. Então, por que eu digo isso, galera? Porque inferir, né, é você o quê? É você deduzir, né, de forma lógica, coerente. A gente vai entender, né, como é que a gente faz isso dentro da língua espanhola. Ainda mais que muitos vocábulos aí, a gente não tem a real importância do seu significado contextual, ou até mesmo não sabemos a tradução, não é? Não é toda palavra que é semelhante à da língua portuguesa ou que é parecida que ela tem o mesmo significado, né? A gente vai estudar isso mais na frente nos heterossemânticos. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Tem que analisar de maneira aí bem consistente, bem lógica, da forma que você não possa perder nada, tá? Então, a gente vai trabalhar na inferência, tá? Na parte 1, essa aula tem outras sequências, né? Ela tem continuidade. E a gente vai trazendo aí algumas questões que esse tema, né? Que esse assunto, ele é bem recorrente. Slide na tela. Lembrando sempre, né? Estamos aí com o livro Resolva Enem, tá? O volume 1, na página 117. Nós vamos trabalhar a questão 22, tá? Observe que ela está um pouco diferente aí do livro de vocês, galera, mas é porque eu fiz uma adaptada aí para poder caber no slide, tá? Porque a tabela, como está no livro de vocês, ela não cabia, né? Ela extrapolava ali o limite, tá? Então, eu acabei dando um ajustado, uma adaptação, mas não deixei escapar nenhum dado, tá? Esse dado, por exemplo, aí, ó, oficial, ele tá numa coluna específica à direita de vocês, mas como o dado ele é igual para todas, né, as linhas, eu coloquei ele na informação final, aí dentro da segunda coluna, tá? Ah, professor, por que isso é importante? Porque o enunciado ele vai meio que cobrar, né? E vai pedir para a gente fazer algumas inferências referente a essa tabela, tá? Então, observe aí, nós temos, né, uma informação, uma tabela informativa, expositiva, que está tratando ali de alguns feriados, né, importantes dentro da língua espanhola, ou seja, dentro da Espanha, os feriados nacionais, né, aqueles ditos como oficiais. Então, aí, algumas datas, algumas festividades. Eu sempre digo, galera, a gente vai para o enunciado logo para saber o que o enunciador quer de mim, né? Para a gente não perder tempo, ficar lendo, traduzindo, usando aquele método da gramática tradução. A gente vai logo na clareza, na objetividade. O que quem fez a questão está querendo de nós, né? Então, vamos verificar aqui. Suponha que uma pessoa queira visitar a Espanha e deseje planejar sua visita de acordo com os feriados nacionais espanhol. Ao observar o calendário com alguns dos principais feriados espanhóis, essa pessoa constatará que na Espanha, então, pessoal, o que a pessoa vai constatar? Quando ele vem com esse tipo de enunciado, né, ele está pedindo que você vai ter que deduzir de maneira lógica, coerente, você vai ter que analisar os dados, né, e vai ter que tirar suas próprias conclusões. Mas não são próprias conclusões, né, no sentido de você achar. Não, essas conclusões elas têm que ser lógicas de acordo com a questão, para você ter a resposta correta, né? Porque se você, de repente, analisa, né, ou faz ali a interpretação que não seja de acordo com o texto, você vai cair aí numa interpretação equivocada, né? Então, muitos alunos dizem assim, professor, para as questões de interpretação,
Não existe certo ou errado, porque é o ponto de vista de cada um. Mas esse ponto de vista, ele tem que ter relação com o texto, né? Ele não pode se apresentar de maneira contrária ao texto, galera. Senão você vai ter tirado uma informação precipitada, equivocada, né? Então, não é interpretar de qualquer maneira, né? É uma maneira sistematizada, tá? Então, ele pede para a gente analisar os dados, né? E fazer uma inferência. Aí a inferência aí tá várias opções, né? Poucos feriados são oficiais, a Semana Santa tem uma data precisa, no 10º mês do ano inexistem feriados, poucos feriados têm relação com a religião e quase todos os feriados ocorrem na segunda metade do ano. Então aí caímos em uma questão de inferência. Antes de aprofundarmos aí a questão, vamos tratar algumas coisinhas, né? Algumas dicas aí dentro desse nosso conteúdo de hoje, que é a inferência, galera. Slide na tela. Então, inferência nada mais é do que você deduzir, sacar, né? Ou seja, tirar conclusões de uma informação que temos. Ou seja, você se comparar, é como se você fosse um detetive, né? Você tem dentro do texto as pistas ali, né? E você vai ter que analisar essas pistas de maneira muito lógica, né? Você vai ter que fazer relação entre uma pista e outra, porque não é assim que se chega a uma determinada conclusão de um caso por um detetive, né? Você vai pegando pista por pista e vai juntando-as, né? De forma que todas elas, né? Elas se conectam e levam ao mesmo resultado, né? Ou seja, são indícios e evidências. Então, da mesma maneira, é inferência. Você vai analisando, vai estabelecendo ali as relações entre as partes do texto e você vai chegar em uma conclusão, né? Conclusão é essa lógica, né? É isso que o slide diz aqui para nós. Então, nós temos ali, né? Ali temos ali um comparativo. Por exemplo, se fala perfume de mulher, infere-se que acaba de aqui ter uma mulher, né? Imagina, professor, mas tem um homem que usa perfume de mulher, mas de maneira lógica, racional, geralmente os perfumes mais doces, né? Você associa a fragrância feminina, né? Então, você sente o cheiro de uma fragrância feminina, você deduz que, por aqui deve ter passado uma mulher, né? Do mesmo jeito, o perfume caro. Então, supõe-se que se a pessoa usa, por exemplo, um Azarro, a não ser que seja falsificado, pirata do Paraguai, né? Supõe-se que a pessoa tem dinheiro. Eu, por exemplo, nunca tive um Azarro, né? Meu sonho desde criança comprar um Azarro, porque eu via nas revistas aí famosas aí, né? Relacionadas à França e tudo mais. Essas fragrâncias aí francesas, né? Eu usava muito na minha infância aquele nhaca pura, né? Mas era nhaca pura do sovaco, tá, galera? Não é perfume francês. Então, quando se fala em perfume caro, né? Se deduz ali que a pessoa tem dinheiro. Aí, olha lá, né? Pegadas, né? Orelhas, ou seja, passos de pés pequenos, ou seja, marcas no chão de pé pequeno. Então, supõe-se, né, que quando você, principalmente essas pessoas que andam na mata, né, ela costuma dizer o tamanho do bicho pelo tamanho da pegada. Então já diz logo, né, aqui passou uma onça, aqui passou um animal de grande porte, médio porte. Por quê? Porque estava lá escrito na lama, ali num passo, dizendo aqui passou uma onça. Não, né, galera? Ali não vai ter escrito aqui passou uma onça. A pessoa, o caçador, vai inferir pelo tamanho da pegada que ali era um animal de grande porte. E pela sua experiência com a caça, né, que a gente chama de conhecimento de mundo, ele vai deduzir ali que só pode ali ter passado uma onça pelo tamanho, pelo formato, né? Então, é nesses casos aí, acasos da vida, que a gente vai inferindo. Ou seja, a gente faz isso o tempo todo, né, sem perceber, tá? Então, aí a gente volta para a questão, né? Então, observe, galera, que nós temos ali, né? Só voltar aqui nesse primeiro enunciado, tá? A gente vai e volta, mas é assim mesmo, tá, galera? Porque a gente não pode fazer análise, né, sem a relação entre o todo. Observe aqui que ele diz, né? Poucos feriados são oficiais, a letra A, tá? Então, a gente vai aqui para analisar a letra A, ó. Observe, aí eu destaquei na cor amarela, que é para vocês terem uma visão melhor, né, do que a gente está falando aqui. O que o enunciador disse na letra A?
que poucos feriados são oficiais. Mas nós estamos vendo aí, de acordo com o gráfico, com a tabela, perdão, que todos os feriados são oficiais. Ou seja, eles são nacionais, oficiais. Então, não são poucos, são todos. Então, a alternativa A não pode ser correta, né? A gente já deduziu ali que todos são oficiais. A Semana Santa tem uma data precisa. Então, está me dizendo, né, esse enunciado aí, que existe... E quando eu falo em precisão, galera, a gente lembra logo do texto descritivo, né? Que a gente enriquece ali as informações, os enunciados, o texto com detalhes. Então, quando eu falo de data precisa, eu não falo somente do ano, eu falo do dia, do mês, do ano e até a hora, se for necessário para uma melhor compreensão. Então, se eu digo que é preciso, eu tenho que ter uma data específica, né, de dia, mês e ano para a Semana Santa. Será que é isso que ocorre, galera? Vamos ver aqui. Marquei ali, né, em color amarelo ou cor amarela, o que fala sobre a Semana Santa. Então, observe que já não temos essa precisão ali. Nós temos março ou abril. Aí o aluno pode olhar para mim e dizer: professor, mas março e abril é precisão. Não vai ser em janeiro, nem vai ser em agosto. Ou é março ou é abril. Isso não é precisão? Lembre-se, deduzir de maneira lógica. Quando eu falo precisão, olha só, preciso. Não é uma data estipulada, né? Dificilmente a Semana Santa ela cai num calendário igual, né? Um mês, o dia igual quando eu falo preciso, né? Geralmente ele ocorre dentro do mesmo mês, mas às vezes é na primeira semana, segunda semana, terceira semana. Varia bastante isso aí, né? E às vezes é no final de março, no começo de abril. O calendário espanhol ele é semelhante ao calendário nosso, brasileiro, né? Principalmente nessas festividades religiosas, né? Nós temos um calendário parecido, tá? Então observe que a data da Semana Santa ela não tem essa precisão toda, ela tem uma estimativa ali, né? Que pode ser março ou abril. E ainda fala lá, né? Domingo de Ramos, ó, quinta e sexta-feira, né? Jueves e viernes. Quinta e sexta santa, domingo de Páscoa e atividades religiosas, procissões, né? Na maioria dos povoados e cidades. Beleza, março e abril. Então também descarto essa letra B, porque não é uma data precisa. A não ser que você entenda que março ou abril é uma data precisa, né? Aí, infelizmente, um tipo de questão dessa você vai errar, tá? Olha o que diz a letra C. No 10º mês do ano, inexistem feriado. Pessoal, não confunda. Isso aí não é existem. É o antônimo de existem. É inexistir. Observem o prefixo. Tem muito aluno que erra uma questão dessa porque ele não observa, né, o prefixo. Muitas das vezes aquelas questões que diz assim, marque a incorreta. O camarada vai lá e marca a correta. Porque, professor, meu Deus do céu, não vi que era o incorreto. Cidadão, observe, in é o prefixo, ao contrário. Ou seja, incorreto é não correto, né? Então, é o mesmo caso aqui. Ou seja, ele está dizendo na CLI que inexiste. Ou seja, não é que existe, é que não existe. Como que não existe feriado no meio do 10º mês? Vamos observar? Aí nós vamos contar, né, galera? Não faz vergonha não nessa hora, tá? O examinador, o aplicador ali, ele não vai estar observando se você vai estar com o dedo assim, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, né? Professor, o 10º mês do ano é outubro. É, né? Deu para contar aqui no dedo. Outubro. Então vamos observar ali de acordo com o calendário, né? Olha aí para outubro. Tá ali, pessoal. Outubro tem sim, né? Dia Nacional, ou seja, aniversário da Espanha. Também o descobrimento, né? Aí, o Dia da Hispanidade e Nossa Senhora de Pilar, né? Então, é tanto um aniversário católico quanto nacional, né? Que simboliza aí, né, a emancipação. É como se fosse, né, o nosso Dia da Independência, tá? Então, Dia de la Hispanidad, ela faz similaridade com o Dia da Independência. Então, é um feriado. Então, como assim não temos feriado? Temos sim, né? Então, tá errada. D. Poucos feriados têm relação com a religião. Será? Vamos observar.
marquei aí de amarelo aí todos os feriados que têm relação com a religião. Então nós temos a Semana Santa em março e abril, temos o dia de Santiago, o apóstolo Santiago, que é o patrono da Espanha, temos o dia de Virgem Maria em agosto, temos Nossa Senhora de Pilar em outubro, temos todos os santos em novembro, o dia do homem, né, aí, temos o dia da Imaculada Conceição em dezembro, e até o feriado de Natal é um feriado, né, que ele também é considerado por muito católico, né, ou também tem vínculo com a religião por conta aí de ser o suposto dia do nascimento de Cristo, né? Então, observa aí que quase 100% dos feriados, né? A Espanha é um país muito católico, né? Desde a sua origem, tá? Então, não tem como essa dizendo aí que não tem quase feriado religioso, é errado. A maioria são religiosos. Então, sobrou aí, quase todos os feriados ocorrem na segunda metade do ano. Ah, professor, agora ficou difícil. Eu não sei o que é a primeira metade, segunda metade. Como é que a gente faz isso? Pessoal, é simples. Quantos meses tem um ano? 12. Então, quanto é que é a metade de 12? 6. Então, quando é que é a primeira metade? É de 1 a 6. A segunda metade? De 6 a 12, né? É uma matemática bem básica aí sobre meio, tá? Então, ou seja, aí vamos contar, né? Janeiro, fevereiro, não faz vergonha, pessoal. Pode esticar o dedo para cima aí na hora do Enem e usar o dedo. Só não pode contar em voz alta, né? 1, 2, 3, não. Você vai no pensamento aí contar. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Ah, professor, então quer dizer que a primeira metade do ano é de janeiro a junho? Verdade. Ah, então a segunda metade só pode ser julho a dezembro. Verdade, então você viu como você é fácil inferir, né? Você está inferindo agora. Então, acompanhe aí comigo o raciocínio. O que é que está dizendo aí? Que a metade é na segunda metade, ou seja, de julho adiante. Vamos conferir? Ver se é isso mesmo? Marquei de amarelo, ó, verdade, ó. Temos apenas 2 feriados aí na primeira metade, né? O restante dos feriados aí, tudo são na segunda metade do ano, ou seja, de julho a dezembro. Então é isso, galera. Nessa questão aí, essa é a alternativa correta, né? Parabéns aí quem acertou. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, galera, tem um textinho um pouco longo, né? Mas não vamos se prender ao texto, né? Porque a gente só vem no texto para tirar a informação que realmente é necessária. Então o enunciador ele fala aí, ó. Os sefarditas são descendentes dos judeus expulsos da Espanha em 1492, perdão. O autor do texto, ao vincular a melancolia à identidade do sefardita, destaca o quê? Então vamos ver no texto, né, galera? Que melancolia é essa? Olha lá no título. Sefarditas ou la melancolia de ser judeu espanhol, ou seja, sefardita, ou a melancolia de ser judeu espanhol. E aí ele trata ali, né, o nome de Sefard, como é denominado na Espanha, na língua hebreia, desperta na gente de Istambul, que estamos aqui, Istambul, Nova York, ou Caracas, vai citando em várias cidades, né? Aí uma velha recordação de uma casa precipitadamente abandonada, abandonada durante a noite, né? Por isso, muitas das pessoas descendentes dos judeus espanhóis expulsos em 1492 conservam as velhas chaves de suas casas, né, dos seus antepassados na Espanha, que jamais, né, esqueceram sua nação, tiveram vários filhos, né? Como eles, né? Ou seja, continuaram com a sua descendência e depois de 500 anos de exílio, seguem se chamando, né, sefarditas espanhóis e mantêm sigilosamente o idioma sefardita, os costumes das suas origens, a cozinha, né, os lances de amor, as festas, as cerimônias religiosas, né? Vivem a melancolia de ser espanhol, né? Então, galera, quando a gente se depara com um tipo de questão dessa, né, a gente tem que fazer uma análise. O texto ele fala quando a gente fala um pouco também relacionado aí com a valorização cultural, né? Mas acima de tudo ele fala da tradição sefardita, né? Para quem não conhece muito aí, né, da história aí das religiões, o judaísmo, né? Já deixo para você estudar um pouco disso porque é importante saber
sobre, né, esse segmento religioso, que boa parte dos judeus aí, eles sofreram perseguição durante a Inquisição da Igreja Católica, no século XV, século XIV, né? E muitos deles tiveram que sair das suas cidades, né, para outros locais do mundo. Então eles se espalharam, inclusive aqui no Brasil, né, vieram bastante, foram para o norte da África, para o Marrocos, né? Então eles se espalharam pelo mundo afora, né? Mas os judeus sefarditas são os judeus espanhóis, tá? E aí o enunciador, né, ele quer saber ali, ó. Ele até diz, né, já que são descendentes. E ele quer saber que essa melancolia está relacionada a quê? Destacando o quê? Né? Claro, galera, que a nossa resposta é a letra A. Conservação de um modo de vida próprio, de nação da qual eles foram desmembrados, né? No texto não está escrito isso, né? Mas ele está relacionando, ele vai falando dessa tristeza de ter abandonado as suas casas, vai falando que muitas das pessoas guardam a chave dessas casas e passaram ela de geração em geração. E eles também falam dos costumes que ele mantém, né? Até do idioma sefardita, que é um idioma próprio, criado por ele, né? Uma mescla aí do hebraico com o aramaico, com o português e o espanhol. Então, eles conservam suas origens. Então é isso, galera. Parabéns para quem acertou. Aqui chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Hasta luego!